Oi, Mônica, tudo bem? Oi, Paulinho, tudo jóia? É, bom, primeiramente quero agradecer a você por você se expor a fazer esse depoimento, tá? E, primeiramente, eu gostaria de saber de você quem é a Mônica, que é Mônica Paz, pode dizer, assim, de forma breve? Sim, meu nome é Mônica Mota, eu sou mentora em desenvolvimento comportamental e desenvolvimento profissional e sou psicóloga de formação. E gostaria de saber de você, assim, como que você se sentia antes dessa harmonização energética? Tá. Bom, eu trabalho com gestão de pessoas, né, e desenvolvimento profissional. E houveram algumas mudanças no meu ramo profissional eu estava indo num caminho, trabalhando dentro de RH e empresas, e depois eu resolvi empreender. Nesses momentos de empreender, a gente lida com a gente entende que a gente não é o nosso negócio. E aí isso faz com que a gente tenha que tomar decisões que estão para além do que você gosta ou que você não gosta, mas do que seu negócio pede. E aí tem inúmeras habilidades que você se depara, ainda mais no momento atual, que você tem que aprender a comunicar sobre o seu trabalho, aprender a se posicionar, não ter medo de se expor. E eu estava num momento onde essa transição, essa mudança, eu estava passando por várias mudanças e muitos aprendizados. E isso me causou grande ansiedade. Então, eu estava num momento de ansiedade, pessoalmente, a gente estava enfrentando, eu e meu marido, questões de pressão, de trabalho, de momentos onde você tem, assim, algumas coisas começam algumas iniciativas, às vezes, não geram resultado tão rápido quanto você gostaria, e essa ansiedade, ou talvez impaciência, como a gente pode chamar, acaba indo para as outras áreas da vida. Então, às vezes você se depara com situações onde você fica ansioso e às vezes você resolveu e aquela ansiedade permanece ali. Uhum. Então, o que estava acontecendo comigo naquele momento em que você me propôs fazer a harmonização energética? Eu estava com um cansaço, uma fadiga imensa, minha Uhum. pressão baixando e descendo, assim, com uma variação muito alta, né? Uhum. Eu não conseguia voltar ao meu estado, assim, tipo assim, resolveu, fico tranquila. Aquilo não resolvia dentro de mim, parece que eu mantinha aquele ciclo funcionando, e aí isso vai gerando na gente uma apatia, uma tristeza às vezes, né? Às Uhum. vezes bate você começa a ficar, você começa a se recolher mais, né? Eu me recolhi mais, não estava aquela vontade de realizar as coisas, de abraçar e tocar à frente, estava minando dentro de mim. Então, nesse momento que você me fez o convite para poder trabalhar isso, eu, eu falei assim, gente, eu preciso de algo diferente para poder sair desse quadro. Porque o que eu estava fazendo, eu faço terapia para poder estar em dia, mas às vezes tem coisas que ainda não, por mais que a gente fale, verbalize, tem coisas que a gente precisa de mudar e às vezes a gente não sabe como, né? Uhum. Então é esse momento. E, e mesma coisa, assim, como que você se sentiu após a harmonização energética? Uhum. Foi um processo. O que que eu fui sentindo? Eu fui sentindo que eu conseguia, por exemplo, é como se eu tivesse. Sabe quando a gente olha o problema e começa a dividir ele em partes e fazer parte a parte? A sensação que eu tive é que eu conseguia acreditar que ia dar certo no final. Uhum.
e eu fiquei mais positiva no sentido de agir e esperar o melhor. Antes eu estava naquela situação de agir, esperar o pior, e aí eu entrei numa onda de positividade sobre as Hum, coisas. Lógico, não foi rápido, foi um processo, como eu estou falando para você. Cada dia mais por exemplo, uma situação boba, mas que para mim é significativa, que eu lembro. Eu estava fazendo pilates e eu estava chegando atrasada no Pilates, era uma prioridade para mim, cuidar do meu corpo. Um dos uhum, pilares para mim que tem que funcionar. Não adianta você estar com a mente legal e o corpo não funcionando, que também não funciona. uhum, Aí eu peguei e falei assim, cara, eu fui pro Pilates, aí aconteceu, o pneu furou. Aí quando eu consertei o pneu, fui na borracharia, consertei o pneu, eu fui andar, não tinha gasolina na moto. Aí eu falei assim, caramba, como que, né? Eu me preparei, sabe? Aí eu peguei e aí eu fui entrar no posto. E aí, quando a gente está ansioso, você quer ser atendido primeiro. E tinha um carro, tava duas filas de carro, mas tinha um carro que estava esperando antes de mim. E aí eu olhei assim para o carro e falei assim, não, eu não vou ir à frente, esse cara estava esperando antes de mim. E aí você começa a ter tranquilidade para tomar algumas decisões e lembrar de quem você é nas coisas. E aí eu uhum, falei assim, não, esse cara estava na minha frente. Eu coloquei, cheguei a minha moto por causa que estava muito calor, saí do sol, coloquei na sombra e avisei a ele que estava do lado. Eu falei assim, você está primeiro, já vai ser liberado, minha moto está aqui só porque está na sombra. Aí ele agradeceu e aí ele foi e posicionou o carro na minha frente. Assim que ele posicionou o carro da minha frente, abriu a vaga da frente. E eu fui atendida junto com ele. E foi tão legal que ele olhou assim para mim, tipo assim, ele torceu para mim, que bom que a gente está sendo atendido junto. E aí, uhum. assim, aí eu saí dali, eu só tinha meia hora de aula. Aí eu entrei, e aí, em vez de eu pensar assim, pô, perdi muito tempo, o pneu furou, não sei o quê, aí eu olhei assim e falei assim: olha, professor, vou fazer a melhor meia hora que eu tiver. E eu nunca rendi tanto na aula, sabe? Ah, Naquele momento foi muito. São às vezes coisas bobas que escapam da gente, mas assim, às vezes a ansiedade, a pressa, a gente entra num ritmo alucinado de trabalho, de vida, e aí a gente acaba deixando coisas ruins, o externo, invadir as coisas internas. E naquele momento eu falei assim, não, eu tomei uma decisão, daquele dia em diante, eu comecei a perceber tudo ao redor, que eu estava ah, também, eu não estava ligada, nas coisas, eu não estava em estado de presença. Eu estava ou pensando no futuro, ou pensando no passado, ou uhum, sentindo culpa por alguma coisa que não foi realizada ou bem feita, ou pensando assim no amanhã e depois, e planejando depois, e eu não estava 100% em estado de presença. ah, Então, o que a harmonização energética me trouxe foi uma conexão com o meu momento, entendendo que nem tudo vai ser como que a gente quer, que as coisas que estão sob o controle é a gente mesmo e as nossas coisas. As coisas de fora a gente não tem como controlar, a gente tem como influenciar, mas com o nosso bem-estar. uhum, E a partir disso, no meu processo profissional, eu comecei a desenvolver a coragem de enfrentar as coisas que era, por exemplo, eu morria de medo de fazer live. Agora sim, eu entrei num grupo profissional que me empurrou para isso, assim, foi um parto no momento, no nossa, início, né? que E aí muito agora tá bom. tão. Eu contribuí para. Eu não pude participar de uma feira profissional que acontecia em São Paulo, mas eu contribuí para que os outros que tivessem presente e eu exercitasse paralelamente a minha, a minha habilidade de estar no ar, de estar ao vivo, de conversar, de falar sobre o meu trabalho. Isso foi tão importante para mim que agora eu me sinto muito confiante para poder colocar isso para funcionar. Não que eu vou viver fazer lives, porque eu sei que não faz parte do meu processo e nem é a escolha que eu quero. Mas de vez em quando eu vou estar ali parando para falar do meu trabalho, divulgando o que eu estou fazendo. Eu Uhum, agora estou cuidando mais das minhas redes sociais, como eu nunca cuidei antes. E apesar de eu ter tido inúmeros clientes
de mentoria e coach, nunca parei para registrar, né, isso, porque até então não era tão importante para mim focar nisso, mas eu me vi num momento em que a gente precisa de entender que as coisas estão mudando, o mundo está mudando, e essa é uma forma da gente se posicionar. Então, assim, essas, essa harmonização me deixou, parece que eu me centralizei, me colocou em estado de presença, em conexão com as coisas. Essa conexão me permitiu estar inteira para poder fazer aquilo que eu tinha para fazer. Essa foi a grande contribuição. Sim, tirou daquele seu dia a dia estressante para você focar no que você realmente está focada, né? Exato. Se eu estiver brincando com o meu gato, eu vou brincar com o meu gato. Uhum, Se eu estiver fazendo meu pilates, eu vou fazer meu pilates. Se eu uhum, estiver atendendo, de atendimento não, porque eu acho que eu treinei isso tanto tempo e está em estado de presença para o cliente, que isso, mais assim, ansiedade sobre as outras coisas, sobre o que eu ainda preciso de desenvolver, sobre o que o meu negócio pede, eu ainda não estou dando inteiramente, porque eu ainda estou em desenvolvimento e paciência com esse desenvolvimento. Então, isso tudo trouxe contribuições significantes para mim, e eu te agradeço muito. que bom. E para isso, assim, o que que você acredita, assim, que valeu a pena para você ter feito essa harmonização energética? Ou, assim, uma opinião sobre é, esse, essa harmonização que nós fizemos. Você poderia dizer, assim, uma coisa breve para a gente. Olha, eu não entendo profundamente sobre a harmonização energética, mas eu entendo que quando a nossa energia ela pode atrair ou repelir oportunidades de desenvolvimento. Eu acho que a gente está em constante evolução, a gente está sujeito o tempo inteiro a influências externas, seja Uhum, a ansiedade dos outros também que a gente atende, que a gente absorve. Na nossa casa também, se alguém também está passando por algum desequilíbrio, a gente absorve. Então, eu acredito que a gente precisa desse cuidado de harmonizar essas energias para estar em estado de presença. O uhum, funcionamento disso eu não sei falar. Eu sei o que eu sinto, porque eu estou aberta para o que eu sinto, não só pela minha experiência de vida, pela minha formação em psicologia, ou pelo dia a dia com o meu trabalho, só que isso é mais do que a questão racional, a questão mental. Isso vai para uma questão espiritual mesmo, eu acredito, sabe? uhum. De você estar em conexão com você, em conexão com os outros. Então, a conexão, para mim, é uma palavra-chave dentro da harmonização energética. A criação de uma conexão interna para se conectar externamente de maneira genuína com o que você está fazendo e com as outras pessoas. Bom, então, quero agradecer a você pelo seu depoimento e muita gratidão, tá? E, como posso dizer, eu fiquei muito contente por você ter, assim, aceitado receber essas, digamos assim, energias, né? E, sim, poder sentir que a gente não somos só esse nosso corpo físico, né? Nós temos outras partes, né? Então, fiquei muito feliz com o que você teve de percepção, tá? E só tenho também a agradecer, porque as coisas provavelmente não acontecem por acaso, né? Tudo, nós estamos, digamos assim, conectados. Então, Com certeza. gratidão a você pelo seu depoimento e nos vemos em uma outra oportunidade aí, tá bom? Perfeito. Eu também agradeço muito. Espero que outras pessoas e profissionais também tenham a oportunidade de conhecer o seu trabalho. É, quem tem a abertura ou não para perceber, eu acho que deve pesquisar mais sobre isso, a harmonização energética e quanto ela pode contribuir. Você também vai ter, você que conheceu o Paulinho, vai ter acesso também a outros depoimentos,
e também, a partir dele também, se tiver interesse em procurá-lo, né? E eu vejo, assim, que é importante a gente entender que existem formas diferentes da gente chegar a resultados como esse, de se equilibrar, de ter mais conexão, e a gente está precisando disso. Às vezes a gente não percebe o quanto a nossa desconexão impacta a nossa família ou impacta o nosso trabalho, e estar em 100% de estado de presença faz a gente ser muito mais produtivo e bem mais feliz. Muito Com obrigada pela certeza. oportunidade. Eu que agradeço.